Meus amados, graças a paz, meu nome é Evangelho Santos e no vídeo de hoje estarei trazendo uma palavra de compreensão com o tema como entender o texto bíblico que você está lendo. Sabemos que a revelação ela vem pelo Espírito Santo, mas a Bíblia você tem que ler ela também com atenção para você entender e compreender. Muitas vezes ler, reler e ler de novo para poder entender e compreender o que ali aquele texto está te revelando ou te mostrando. Porque a Bíblia ela tem texto que é história, tem texto que é profético, texto que é oculto aos olhos quando você lê ele, você não entende, não compreende, mas quando você vai buscando ao Senhor, Ele vai te dando compreensão, entendimento e revelação daquele tema ou daquele assunto. Mas aqui estou abordando no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 8, para a gente poder ficar, abordei um texto para a gente poder ter uma melhor compreensão e uma melhor explicação para você poder estar entendendo que talvez você possa ter algum tipo de dificuldade para você entender quando você pega a sua Bíblia e você abre ela e você aborda algum livro ou algum capítulo ou algum versículo e ali você lê e você fica sem entender o que aquela passagem está falando, o que está sobre o que está mencionando naquele momento esse texto, esse versículo, essa passagem, esse capítulo neste livro. E muitas pessoas têm essa dificuldade, muitas pessoas falam assim, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo, eu não compreendo. Já por outro lado, muitas pessoas, ela pega só dela abrir e ela lê os primeiros versículos e já abre um leque de informação na mente dela. Ela tem uma grande facilidade, principalmente pessoas que lê diariamente. Então, diariamente ela lendo, automaticamente ela terá mais intimidade com a palavra do Senhor. Então, mais compreensão ela vai ter e mais facilidade de compreensão e entendimento sobre ela. Pois bem, aqui no capítulo 8 do livro de Lucas, nós vamos encontrar um texto, que é o texto que eu peguei como exemplo. Nós temos diversos textos bem complicados de se entender, e esse texto aqui é um texto muito, mas muito fácil. Porém, para mim poder dar uma explicação para você, será melhor de compreensão e de entender o que eu estou querendo passar, e você vai usar para outros textos, para outros capítulos, outros versículos, algumas outras histórias dentro da Bíblia, e ali você vai compreender e entender com mais facilidade. Ok? Então é assim, no capítulo 8, no versículo 40 do livro de Lucas, vai nos contar uma história. Ou melhor, vai nos contar duas histórias. E é isso que eu quero que você entenda. No versículo 40, diz assim, ó. Primeiro vamos ler o texto cabeçalho em cima, o que está se falando aqui. E vem assim o texto dizendo: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Olha, o texto em cima, no cabeçalho, já vai nos explicando acerca de duas histórias. A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Tá, e a gente começa lendo aqui no versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todas estavam esperando. Versículo 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa. Versículo 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastaram com os médicos todos os seus haveres ou bens, e por nenhum puderam ser curada. Entenda aqui. Às vezes você pegando a Bíblia para ler e você lendo esse texto aqui, você já fica, mas estava falando aqui sobre Jairo e agora já pulou para a mulher e a história de Jairo ficou para trás. Parando aqui, você lendo no versículo até o versículo 43,
você já vai entrar aqui na história da mulher do fluxo de sangue. Só que muitas pessoas, quando ela lê esse texto, ou ela é uma pessoa que ela não tem tanta intimidade assim de estar lendo diariamente a Bíblia, ela tem dificuldade de compreensão, porque o texto às vezes embola ou engloba duas histórias, ou até mesmo mais história. E tem texto que está falando não só de pessoas, personagem bíblico, mas sim está falando sobre revelações, profecias, e ali você acaba ficando mais perdido ainda dentro daquele texto. E aqui, como eu disse, aqui é um texto mais fácil, mas o meu propósito aqui é tentar trazer com mais compreensão possível para você poder ter uma facilidade melhor de entender se você estiver tendo algum tipo de dificuldade de compreensão dentro dos textos. Então, pois bem, aqui nós vamos encontrar já entrando no versículo 43, aqui falando sobre a mulher do fluxo de sangue, e a história de Jairo já vai ficando para trás, entre aspas. Mas aí continuando, no versículo 44 diz assim: e chegando por trás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro. E os que estavam com ele, Pedro e o que estava com ele, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarará. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha só, nós estávamos no versículo 40 e 41 e 42 falando sobre Jairo. 43 ao 48 nós vamos estar falando sobre a mulher do fluxo de sangue. E aqui nós damos uma pausa no 48 e vai continuar a história agora sobre quem? Jairo, no versículo 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Olha, Jesus aqui agora está falando a respeito da filha de Jairo, falando agora com Jairo. Jesus agora, quando fala com a mulher, no versículo 48, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus agora termina esse tema e agora entra na causa agora de Jairo. Volta, retoma a história do início do versículo 40. Agora sobre Jairo. E Jesus agora vai chegar para Jairo e vai dizer para Jairo: Jairo, olha, não se preocupa, crê somente, porque a tua filha sarará. E aqui Jesus vai continuar. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam, pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Versículo 53. E ria-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhosos. E ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Entende que esse texto que nós lemos aqui, o versículo 40 ao versículo 56, falando sobre duas histórias. Só que nós pegamos no versículo 40, e esse versículo aqui, e esse capítulo aqui, ele começa no capítulo 8, versículo 1 até o 39, falando sobre outras histórias dentro de um só capítulo. Nós vamos ver aqui
a história sobre as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Dentro do mesmo capítulo, nós vamos ver aqui a parábola do semeador. Dentro do mesmo capítulo, nós vamos ver aqui a parábola da candeia. Dentro do mesmo capítulo, nós vamos ver aqui falando a respeito da família de Jesus. Nós temos um tópico aqui. Dentro do mesmo capítulo, nós vamos ver Jesus apaziguando a tempestade que veio sobre os discípulos quando estavam no barco. E nós vamos ver aqui o endemoniado gadareno, dentro do mesmo texto. E depois nós vamos entrar no 40, sobre a filha de Jairo e sobre a mulher do fluxo de sangue. Olha que um texto só, um capítulo só, nós temos diversos assuntos, diversos temas, diversas histórias acerca dele. E às vezes nós pegamos aqui, nós lemos apenas um capítulo e nós ficamos perdidos. Muitas das vezes as pessoas se perdem porque é muitas informações dentro de apenas um capítulo. E sabe quantos versículos tem esse capítulo? 56 versículos. E nós temos aqui diversas histórias, histórias lindas, bonitas, histórias com narrativa admirável, como essa da tempestade, e como a mulher do fluxo de sangue, como a filha de Jairo que estava já morta e ali foi ressuscitada. Entende? Mas como nós aqui tivemos uma facilidade de compreender, e como que nós temos essa facilidade de compreender quando nós lemos esse texto aqui? Primeiro, que nós pegamos no início da história. O início da história não quer dizer que é no início do capítulo, até porque eu te mostrei aqui que nós temos diversas outras histórias, e essa é aqui que nós lemos, essas duas são outra história. Então, primeiramente, é nós descobrir aonde que começa o início da história que está dentro desse capítulo. Nós precisamos descobrir, será que é aqui? Talvez se você abrir a sua Bíblia e você pegar de um tema, um exemplo, igual está aqui no textual aqui em cima, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Talvez você pegando uma história assim, com exemplo, com algum nome de temas ou de situações, e você lendo dali, talvez você está pegando no meio da história. E ainda tem partes para trás ainda sobre aquela mesma história. E ali você começa a ler daquele versículo ali, e talvez você não compreende nada. Você lê e você fala, eu não entendi nada que eu li. E você volta de novo e lê de novo e fala, eu não compreendi nada que eu li. Porque você está no meio da história. É como você pegar um filme no meio dele e não ir também até o fim dele e você ficar perdido sem saber E às vezes você vai até o final, você sabe do final, mas você não sabe como iniciou. Aí você pegou metade da história, não a história toda. Então ficou difícil de você compreender. Então aqui o segredo é o quê? Primeiro você descobrir o início da história. Segundo, você saber quem é os personagens que está falando naquele texto. No caso aqui, os personagens que estavam aqui, nós temos aqui, primeiramente, Jairo, um personagem. Segundo, nós temos Jesus, que é para ele que Jairo está se declarando ali e convidando para ir ao seu lar. Terceiro, nós temos a mulher do fluxo de sangue, que está indo ali atrás da sua cura. Quarto, nós temos uma multidão que está ali no meio. E nós temos também um homem ou uma pessoa, um dos parentes de Jairo, da sua casa, que vem até Jairo. Então nós temos que descobrir esses pontos, essas pessoas. Nós temos que entender a narrativa de cada um, quem está falando, cada momento. Assim como é um texto de revelação. Mas o texto sobre revelação nós vai deixar para outro tópico, outro tema, outro vídeo, para a gente poder abordar outro assunto, mas dentro desse mesmo texto, ou desse mesmo tema, que é sobre compreensão e entender. Então aqui eu trouxe para você como entender um texto bíblico, você lendo ele, como você ter facilidade de compreender. Então primeiro você tem que fazer o quê? Saber onde que é o início da história. Segundo, você tem que fazer o quê? Entender quem está falando. Porque muitas das vezes dentro daquele texto ali, vou falar para você algo aqui, ó. Dentro de um texto, pode estar falando o profeta. Dentro de um texto, do mesmo texto, pode estar falando o Senhor Jesus. Dentro desse mesmo texto, pode estar falando palavras do inimigo, de Satanás, como nós vamos ver, por exemplo, quando Jesus está jejuando.
e ali Satanás ele chega até o Senhor Jesus. Ali nós vamos ver fala do autor que está escrevendo ali a história, que está narrando ali. Nós vamos ver palavra do Senhor Jesus, nós vamos ver palavra de Satanás. Dentro do mesmo texto, ali você tem que saber diferenciar quem que está falando, para quem está falando e sobre o que está falando. Então, esses são os pontos que nós devemos buscar entender para a gente compreender o assunto. Ok? E assim fica mais fácil de você transmitir essa mensagem para alguém acerca desses milagres que aqui houve e que aconteceu. Fica mais fácil das pessoas compreender quando você entende sobre o que você está falando, sobre de quem você está falando, e assim fica mais facilidade também de você se comportar na hora de estar falando. E assim o Espírito Santo ele vai te usar poderosamente. Porque a tua mente vai estar ali livre para que o Espírito Santo ele possa te revelar e te dar autoridade para falar sobre aquilo ali. Quando você está com dificuldade de compreender e entender aquele tema e aquele texto, você vai fazer o quê? Você vai ficar nervoso, você vai ficar meio ansioso, e ali você não vai ficar com a sua atenção voltada e concentrado para você falar sobre aquele assunto, ou para você entender sobre aquele assunto. E outra coisa, tenta ler em um local reservado. Tenta ler em um local que você possa ter paz, que você possa não ter barulho, que a sua TV, seu som possa estar desligado, que seu celular possa estar afastado. Tenta ler em locais que nada vai te atrapalhar, que a sua concentração vai estar toda sobre aquele texto, sobre aquele livro, sobre aquele tema que você abordou, sobre ele. Ok? Essa é a palavra de compreensão que eu trago aqui. E eu espero que te ajudou de alguma forma. E se te ajudou, que você possa dar o seu joinha aí, fazer o seu comentário e compartilhar com mais alguém. Ok? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.